Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Deus Criador do céu, da terra e do mar e tudo que nele há. Deus de Davi, Deus de Enoque, Deus de Elias, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus dos discípulos, Deus dos profetas, Deus dos heróis da fé. Aqui estamos, eu e meus irmãos e minhas irmãs, diante do teu trono, para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Conceda-nos o teu Santo Espírito, para que ele habite em nós, faça morada em nós, se apodere de nós, e nos dê entendimento e aceitação da tua palavra, que é a verdade. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a verdadeira estrela do amanhã, que se encontra do teu lado direito, no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós, em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Hoje nós vamos falar, meus irmãos e minhas irmãs, sobre a oferta, um ato de adoração. Vamos saber como ofertar. Dizimar é mais fácil, mas como ofertar, eu também tive dificuldade para aprender, mas eu quero repassar para vocês o que está no assídio do Senhor. No estudo anterior, aprendemos que o dízimo pertence a Deus. Ele o requer, e devolvê-lo nada mais é que dever de todos nós. Mas precisamos ir além do dever em nosso aprendizado de altruísmo e na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente para a nossa salvação. O cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos modos mais expressivos desses sentimentos. E a Bíblia nos ensina a ofertar também como um ato de adoração. Peguem suas Bíblias, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ouvir a voz de Deus. Primeira pergunta: que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Vamos lá. Deuteronômio 16:16. Deuteronômio 16:16. 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Ok? Outra passagem. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas, vamos lá, capítulo 29, versículo 13 e 14. 13 e 14, diz assim: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Ofertar representa a nossa dependência de Deus e, acima de tudo, nossa fidelidade às orientações dele. A pessoa também reconhece que os bens não são mais importantes do que a vida e que o poder de consumo deve ser subjugado ao poder de Deus. Vamos para Atos 10:4. Atos, Novo Testamento, 10:4. Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor?
E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Vamos lá. Deus se agradou. Vamos para Gênesis 4, Gênesis capítulo 4, o versículo 3 e 5. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhes o semblante. Assim, meu irmão, assim como nós devemos ter o conhecimento da palavra para saber aquilo que Deus pede, Deus fez um pedido a Caim e Abel, e Abel fez diferente, ofertou o que Deus não pediu, e Deus se irou, ele não ficou satisfeito. Então, por isso que nós temos que examinar as Escrituras, para que possamos saber o que Deus espera de nós, né? E se nós fazemos diferente, achamos que estamos agradando a Deus, mas nem tudo que parece ser bom para nós agrada a Deus. E como é que eu vou saber o que agrada a Deus? Como é que eu vou conhecer a Deus, o que Ele pede? Por intermédio de outras pessoas? Não. Ele deixa muito claro: examinais criteriosamente as Escrituras Sagradas. Nós temos que examinar, porque nós vamos ouvir do próprio Deus através das suas Escrituras. Nós vamos saber o que Ele deseja. Olha o que aconteceu. Ele falou para Abel e para Caim o que queria. Abel foi obediente e levou o que Deus pediu, e Deus se agradou. Abel, por sua vez, trouxe primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, o Senhor. Deus ficou irado. É desobediência. Vamos para Êxodo 34, 26. Êxodo 34, 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então veja só, meu irmão. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Então, assim como os nossos salários, como as nossas vendas, quem é revendedor, representante, tá? Separe primeiro o que é de Deus. Não deixe para depois, porque se ele fosse levar, não levasse as primícias, fosse levar as frutas, as piores frutas, Deus não ia se agradar. Então Deus está pedindo aqui, ó, as primícias dos primeiros frutos, traga as melhores frutas para mim. Então nós temos que receber o meu salário. Primeira coisa, faça o cálculo e separe os 10% de Deus e a oferta. A oferta eu ainda vou chegar lá para você saber o quanto é que tem que repassar para Deus. Tá bom? Mas primeiro Deus. Primeiro Deus. Números 18, 29. Números, um pouquinho para frente, 18, 29. Diz assim: de todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta ao Senhor, do melhor delas, a parte que lhes é sagrada. Né? Os levitas não tinham terra nem salário, eram ministros do povo e trabalhavam para Deus, cuidando dos serviços do templo e em tempo integral. Seu sustento derivava do dízimo, né? Nós falamos no vídeo anterior que
o dízimo é para a manutenção do salário do pastor, né? E o pastor tem que viver do salário do trabalho de pastor. Ele não pode ter outro trabalho. Isso é fato, tá bom? Então, hoje o dízimo deve ser usado para a manutenção do ministério, para a pregação do evangelho. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, devem viver do evangelho. Ele não pode ter outro trabalho. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. Tá bom, meu irmão? E só um detalhe que eu esqueci de falar no vídeo anterior, né? E falando também das ofertas, muitas pessoas não dizimam e não ofertam. Eu já ouvi, e você com certeza também já ouviu pessoas falando sobre isso. Eu vou comentar as mesmas palavras que lhe dizem. Eu não vou dizimar porque o pastor está roubando, eu não vou enricar o pastor, né? Quantos de vocês não já ouviram isso? Detalhe, aí é questão de obediência. A palavra de Deus não diz, devolva o dízimo, mas se o pastor estiver roubando ou furtando, não devolva. Meu irmão e minha irmã, faça o que Deus está pedindo. A parte de furto e de roubo, quem estiver fazendo é entre essa pessoa e Deus. Então, não cabe a nós julgar essas pessoas. Já tem quem julgue essas pessoas. Então, nós temos que dizimar e temos que ofertar. Agora, a partir do momento que você vai ter o conhecimento da palavra, você vai saber se você está dizimando e ofertando na igreja certa. Tá bom? Lá na frente, mais adiante do estudo, vocês vão entender o que eu vou dizer aqui. Tá bom? Então vamos para já a resposta. Que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Então, reconhece que tudo vem de ti, Deus. Tudo vem do Senhor. E das tuas mãos tu damos. Tudo é dele. Tudo é dele. Segunda questão. Em que nível de importância a Bíblia coloca os dízimos e ofertas? Que nível? Quem está à frente? O dízimo está na frente da oferta? Né? Que nível? Como elementos de adoração, né? Que nível eles estão perante a Bíblia como elementos de adoração? É o dízimo que está mais ou é a oferta que está mais? Vamos ver o que Deus diz. Malaquias 3:8. Malaquias, último livro do Velho Testamento. Malaquias, vamos lá, capítulo 3, verso 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizes: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ok? Então, em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elemento de adoração? No mesmo nível, meu irmão, minha irmã. Estão no mesmo nível. Ah, eu só dizimo, não oferto. É o que Deus está dizendo. Você está roubando a Deus. Tem que dizimar e deve ofertar. Tá certo? Dízimos e oferta têm sentidos diferentes. Mas são complementares e estão em pé de igualdade como atos de adoração. Tá certo? Terceira questão. Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Vamos lá, em Deuteronômio 16:17. Deuteronômio 16:17. Deuteronômio 16:17. Diz assim: cada um ofereça na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então diz assim: cada pessoa deve planejar conforme sua
prosperidade e estabelecer um percentual. É você e eu que determinamos que percentual nós vamos ofertar ao Senhor. O dízimo, quem determina o percentual é Ele, 10%. Agora, a oferta somos nós, meu irmão e minha irmã, que determinamos o percentual, conforme as bênçãos que recebemos. Então, conforme o percentual da sua renda como oferta. A diferença entre o dízimo e a oferta é que o valor desta é definido pelo doador. Tá certo? Então, vou contar assim para vocês, né? Quando eu vim fazer esse estudo, né, que eu vim aprender a ofertar, eu determinei um percentual, tá? Eu tenho um percentual que eu determino. Uns ofertam 2%, outros 3%, outros 4%, outros 5%, outros 7%, outros 10%. É entre você e Deus, é entre nós e o Criador, tá certo? Agora tem que ser certo, tem que ser uma coisa sistemática. Você não pode pegar e um mês devolver, outro mês não devolve, outro mês é um percentual que você acertou, no outro mês é um percentual a menos. Não pode. Tem que ser certo, sistemático. A sua palavra tem que ficar firme com o Senhor. Outra coisa que eu achei interessante, e eu vim aprender isso já com muito estudo, é que eu havia determinado um percentual, mas eu fiz quase uma barganha com Deus. Eu disse assim: Senhor, eu vou te devolver, a gente não dá nada para Deus, tudo é dele. Eu vou te devolver X%, mas o Senhor tem que fazer isso aqui por mim. E depois de muito estudo, que eu vim prestar atenção no Espírito de Profecia, a gente não pode fazer isso com o Senhor. Não é isso não. Então o percentual é X e deixa Ele é que vai ver o que eu mereço. E o que você merece? Eu não posso. Eu disse: Senhor, quando eu tive conhecimento, aí eu disse: Senhor, perdão, Senhor, me desculpe. Esqueça o que eu falei para o Senhor, né, o que eu pedi, esqueça tudo. Mas eu mantenho o meu percentual de oferta, tá certo? Mas é porque eu não sabia, tá? Então você não pode ofertar por pedindo do Senhor determinada coisa, não. Até porque o próprio Malaquias 3 diz que as bênçãos, né, ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medidas. Então, o que eu quero mais? Né? E eu estar pedindo uma coisa que nada a ver. Então, é assim. O bom é que eu reconheci após estudo e eu disse para ele: esqueça, vou continuar mantendo e mantenho e estou feliz, devolvo com alegria e Deus tem me abençoado muito mais do que eu mereço. Amém? Então vamos dar sequência. 1 Coríntios 16, 2. 1 Coríntios 16, verso 2. 1 Coríntios 16, verso 2. Vamos lá. 16, 2. Diz o quê? Diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Ok? 16, 2. Então diz assim: a oferta deve ser regular e sistemática, planejada, com antecedência. Não deve depender de um impulso momentâneo, mas de um estilo de vida marcado pela gratidão e generosidade. Deus espera receber uma oferta individual e voluntária, proporcional às bênçãos que Ele nos concede. Tá? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Nós ainda vamos ler sobre isso aqui. O ato de adorar é, acima de tudo, a demonstração voluntária de nosso amor pelas coisas de Deus e pelo semelhante. Deuteronômio 16, 17. Tá, meu irmão e irmã? Não esqueçam de outro detalhe. Não esqueçam. Deus não quer mais e nem menos. É 10% e acabou.
Digamos que eu pego, recebo o meu salário, eu não tenho mais nenhuma renda, eu não vendo nada, eu não tenho produto nenhum para me vender, eu sou assalariado. Eu pego e devolvo o meu dízimo, o meu percentual que eu já fiz com o Senhor, eu devolvo. Agora, nada impede que eu faça, por livre e espontânea pressão, eu seja espontâneo, né? E eu faça uma ajuda. Eu posso ajudar a igreja, eu posso ajudar um irmão. Então, livre, espontânea vontade. Nada de pressão, pastor, você tem que dar, porque se você der mais, meu irmão, você vai crescer. Deus vai te dar muito mais, se você, quem dá mais? Não é assim não, tá? Não é assim não. Nada te impede de você ajudar, tá? Então, primeiramente, obedecer ao Senhor, dizimar e ofertar de tudo que você ganha, salário ou se você tem outra renda separada. Cumpriu com o que Deus pede? Amém. Agora nada impede de você ajudar o próximo, nada impede, tá certo? Não se sinta na obrigação ou pressionado, ou o pastor está pedindo para você dar mais dinheiro, quanto mais você der, mais bênção cairá. Não, as bênçãos já vão cair pelos 10% que você devolveu e pelo percentual que você acertou com Deus. Já é suficiente para Deus lhe dar todas as bênçãos que você precisa. Eu e você precisamos, tá bom? Não esqueça desse detalhe não. Vamos para 2 Coríntios 9:5. 2 Coríntios 9:5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que estejam prontos para a expressão de generosidade e não de avareza. Ok? Vamos para outra passagem. 2 Coríntios 9:7. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não de tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tá certo? Então Deus deseja ver as seguintes atitudes desenvolvidas em nosso caráter: generosidade, alegria, gratidão, humildade, independência financeira e dependência de Deus. De Deus. Devolver a oferta não é um fardo, mas um privilégio, uma sociedade com Deus. E Deus vai se agradar de mim, de você, meu irmão, se você devolve aquilo que Ele pede, nada mais, nada menos. E o percentual que você firmou com Deus, é o propósito que você vai firmar entre você, entre eu, entre nós e o Criador, tá bom? Então, quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? A oferta deve ser individual e voluntária, a oferta deve ser planejada, a oferta deve ser regular e sistemática, a oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Ok? Quarta questão: como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui? Vamos lá, Êxodo 36, 3. Êxodo 36, 3. Êxodo 36, 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias, ou seja, conforme o desejo do coração deles. Ok? Assim como no antigo tabernáculo foi construído com ofertas do povo hebreu, as ofertas devem ser destinadas para a construção e manutenção de templos,
bem como para o apoio à pregação do Evangelho em regiões que precisam de auxílios financeiros. O uso desses recursos precisa ser transparente e deve haver prestação de contas para os ofertantes e para as autoridades do governo. O santuário terrestre foi construído com recursos dos israelitas, que receberam um chamado de Moisés para trazer a oferta do santuário. Eles manifestaram uma dedicação tão grande que as ofertas foram mais do que suficiente para a construção. O plano divino para a manutenção de sua igreja nos tempos antigos e atuais são os dízimos e as ofertas planejadas e sistemáticas. Então, meu irmão, minha irmã, a oferta, o dízimo já foi dito que é para pagar o salário do pastor, né? Assim também é feito na igreja adventista. O pastor não vê esse dinheiro, ele não vê. O tesoureiro, ele deposita esse dinheiro direto na conta da associação geral, né? E todo mês os pastores que ganham o mesmo salário, todos têm o mesmo padrão, os pastores adventistas, tá? Eles são assalariados, né? Então eles recebem esses salários. E as ofertas são para pagar as manutenções que tem que ser feitas na igreja, água, luz, telefone, internet, enfim. E desse percentual ainda é mandado ainda para fora, para ajudar a construir igrejas, aí para fora, e para livros. Esses livros, meus irmãos, são distribuídos gratuitamente pela nossa igreja. Eu acho que vocês já devem ter recebido esses livros nas portas de vocês, ok? São diversos livros, são diversas revistas gratuitas que vocês podem ligar, acessar a página da Igreja Adventista, pedir revistas gratuitamente, ou seja, isso é levar a palavra sem cobrar nada. Isso tudo, quando você, sendo adventista, quando nós ofertamos, nós já estamos evangelizando, né? Nós já estamos evangelizando. Apesar que muitos irmãos adventistas dão estudos bíblicos, né? Evangelizam. Então, nós também estamos evangelizando a partir do momento que nós ofertamos. Então, muitas vezes, tem igrejas que não estão pintadas, tem centrais de ar-condicionado que estão queimados, não são arrumados porque os irmãos não ofertam. Irmãos não dizimam. Né? Isso é uma realidade da nossa igreja também. Não deveria. Todos deveriam dizimar, todos deveriam ofertar. E Deus não se agrada com migalhas. Ele espera de mim e de você obediência. Poxa, se o Washington não está ofertando, é porque ele não está examinando as Escrituras. Ou se está, ele leu ou ouviu, está me roubando. Então, Deus não quer que um servo conhecedor da palavra meta a mão no bolso e tire R$5 e devolva para ele. Não é isso que Deus pede. A oferta é programada e planejada. Tem que ter um percentual, ou 1%, que seja, mas tem que ser 1%. Não tira R$2. No outro culto eu tiro 5, no outro culto eu tiro 1, no outro culto eu tiro 2. Deus não se agrada. Ele irou-se com Caim, e com certeza ele vai irar-se conosco também. Ele vai se irar conosco. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, estudem e façam o que Deus pede, para que Ele não se desagrade de nós. Deus ama quem doa, quem devolve com alegria. É muito bom, é muito gostoso quando você faz a vontade do Senhor e você diz assim: Senhor, obrigado, esse mês eu consegui dizimar e ofertar pela primeira vez. É muito bom, meu irmão, minha irmã, é muito bom. E quando você consegue, Senhor, eu passei 6 meses, consegui 1 ano, consegui 2 anos, 3 anos, meu irmão, isso é vitória. Isso é vitória. Você conseguir dizimar e ofertar. É vitória, isso é bênção, meu irmão, é bênção. Aí você vai dizer assim: será que todos fazem isso? Não, meu irmão.
Infelizmente, não. É a minoria. É a minoria. Infelizmente, a realidade, né, não é só da nossa, não, das nossas igrejas, é a minoria que dizima e que oferta. E a maioria dizima. A maioria não oferta. Essa é a realidade. Tá certo? Então aqui diz, como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui? Devem ser usadas para o serviço do santuário, ou seja, da igreja, manutenção da igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia destina as ofertas alçadas para a construção e manutenção de templos, bem como no apoio à pregação do Evangelho em regiões pobres, consideradas campos missionários. Então nós sabemos, nós somos informados do que é feito com esse dinheiro. Existe uma prestação de conta, não é uma coisa que fica na escuridão, não sei para onde é que está indo esse dinheiro. Então é sério, é uma coisa muito séria. Vamos para a quinta questão. Antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? Antes da oferta e do dízimo, o que devemos entregar primeiro a Deus? 2 Coríntios 8:5. 2 Coríntios 8:5. Vamos lá. 2 Coríntios 8:5. Diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles se doaram por si mesmos. Primeiro eles se doaram, né? Os cristãos, em primeiro lugar, entregam-se a si mesmo ao Senhor, por isso ofertam com alegria e generosidade, resultando em superabundância na fé e na palavra. 2 Coríntios capítulo 8, verso 2 e 7. A doação de si mesmo é o que Deus mais deseja. Eu tenho que me entregar, meu irmão, minha irmã. Você tem que se entregar a esse Deus maravilhoso, que quer cuidar de mim, quer cuidar de você. Se entregue a Ele, meu irmão, minha irmã, de braços abertos. Eu digo para o Senhor, nas minhas orações: Senhor, eu sou voluntário a fazer parte dos 144 mil, mas eu não quero estar lá na ponta não, no rabo da fila. Eu quero estar do lado de Cristo, porque esses que são primícias para Deus vão acompanhar Jesus onde quer que Ele vá. E eu digo, eu quero estar agarrado na cintura de Jesus. É isso que Ele quer ouvir de mim e de você, meu irmão, minha irmã. Se entregue ao Senhor, verdadeiramente. Então, antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática do dízimo e da oferta, o que devemos entregar-lhe? Então, os cristãos macedônios, em primeiro lugar, entregam-se a si mesmo, ao Senhor. Por isso, ofertavam com alegria e generosidade, 2 Coríntios 8:2, resultando em superabundância na fé e na palavra, 2 Coríntios 8, verso 7. Sexta questão. Define a Bíblia o percentual de nossas ofertas a Deus? De novo, define a Bíblia o percentual de nossas ofertas a Deus? É a Bíblia que define o percentual de oferta? Não. Mas vamos ver aqui. O que é que diz Deuteronômio 16:17? Já lemos, vamos ler de novo. Deuteronômio 16:17. Deuteronômio 16:17. Vamos lá. 16:17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Não dê aquilo que você não pode, meu irmão. Então você vai oferecer aquilo que você possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Tá certo? Então, resposta: cada um oferecerá a proporção que possa dar. A bênção: cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença entre a relação no dízimo é que esse percentual é definido por você e por mim.
A oferta somos nós que determinamos o percentual. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. É nós que determinamos. Tá bom? Então vamos lá. Sétimo, qual deve ser a motivação para ofertarmos? Qual é a motivação? O que me motiva a ofertar? 1 Coríntios capítulo 13. Vamos lá, de novo, Coríntios. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, e se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Meu irmão, nas minhas orações eu não peço para falar línguas estrangeiras, eu não peço para profetizar. Nas minhas orações eu digo: Senhor, eu quero que aumente o meu amor pelas pessoas, que as pessoas se sintam amadas por mim, porque mal eu sou. A própria palavra diz que bom só tem um, que é Deus. Eu digo para o Senhor: aumenta o meu amor, Senhor, pelo meu próximo e por Ti. Eu quero Te amar. E eu quero que as pessoas se sintam também amadas por mim, por mais pecador que eu seja, com todos os defeitos que eu tenha. Mas as pessoas, eu quero que elas se sintam amadas por mim, eu quero que eles me vejam diferente. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero ser, conforme a Tua palavra diz, eu quero ser diferente. O cristão verdadeiro, meu irmão, minha irmã, ele tem que ser diferente. Ele tem que agir diferente. Tem circunstâncias que nos tira do caminho, mas a gente tem que lutar e voltar e reconhecer os nossos erros. Mas nós temos que fazer diferente. O amor, no sentido mais sublime, se apoia em princípios, não em emoções. O amor a Deus é demonstrado na conformação com sua vontade, e o amor ao próximo por meio do serviço. O amor está acima dos valores humanos. O verdadeiro amor não age em interesse próprio e está acima do egoísmo, da vaidade humana. Amar é se dedicar ao crescimento e bem-estar do próximo, na mesma proporção que buscamos nosso próprio desenvolvimento e conforto. Eu só peço amor, irmão. Só amor. O amor, a própria Bíblia diz que o amor está acima de tudo. Está acima de profetizar, de falar em línguas estrangeiras, tá? Não é línguas estranhas, não. É línguas estrangeiras. Isso aí é outro estudo que nós vamos fazer. Então, vamos ver outra passagem, João 3,16. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou seu Filho, meu irmão, minha irmã, foi por amor. O amor está acima de tudo. É o amor. Deus estabeleceu um plano por meio do qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Dessa forma, tudo o que o aceita como Salvador é perdoado, transformado e recebe a promessa de vida eterna. Em Cristo nós fomos escolhidos desde a eternidade. No entanto, foi na encarnação, tá? De Jesus que se concretizou o compromisso da parte do Senhor.
Então, qual deve ser a motivação para ofertarmos? O amor a Deus e a sua causa é a resposta. Amor a Deus e a sua causa. Recapitulando, ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser planejada, regular e sistemática, ou seja, todo mês certo, não pode ser, esse mês eu dou, 2 meses não dou, não, todo mês. Individual e voluntária, tem que ser voluntária, é uma coisa que eu quero, eu desejo, mas tem que acontecer, que seja 1%, mas tem que acontecer. Proporcional às bênçãos que eu e você recebemos. Antes e acima da entrega do material, conforme o exemplo de Macedônios, esta a entrega do próprio coração. Está a entrega do próprio coração. Eu tenho que me entregar primeiro. Eu não posso estar dizimando e ofertando, mas eu estou no mundo, ou seja, fazendo as coisas mecanicamente, estou que nem um robô, mas estou entregando por entregar, devolvendo por devolver. Então, entrega do coração ao Senhor. Nenhuma outra motivação a não ser o amor deve nos levar a ofertar. Então, como dizimar e ofertar na igreja Adventista do Sétimo Dia? Presta atenção, o que acontece lá na nossa igreja. O doador preenche um formulário com o valor do dízimo e da oferta e entrega na igreja. Isso está lá no nosso envelopezinho, é porque eu não estou aqui para mostrar para vocês. Tá? O tesoureiro devolve para o doador o recibo. Nós temos isso aí controlado. Eu sei, nós todos sabemos o que nós devolvemos o ano todo. Nós temos tudo é devolvido, a gente sabe tudo. Então, o doador recebe o recibo correspondente e envia 100% dos dízimos e 40% das ofertas para a associação que os administra para a pregação do Evangelho. A igreja fica com 60% das ofertas para seus projetos e manutenção. Tá? Dos 40%, dos 100% da oferta, 60% a igreja fica para pagar conta de água, luz, telefone, pintar a igreja, arrumar qualquer coisa que quebre. Tá? Os outros 40% é enviado à associação. Tá? Desses 40%, 20% vão para a missão mundiais e 20% para o evangelismo na associação local. Então é isso que é feito com as nossas ofertas. O dízimo, pagamento do salário dos pastores. Então os nossos pastores não tocam em dinheiro, tá? Então é tudo entre o tesoureiro, e o tesoureiro manda arrumar. Nós temos uma pessoa responsável também para engenharia, manutenção, pintura, tá? O pastor ele só faz coordenar. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Próximo estudo, vamos falar sobre como identificar a igreja verdadeira. Meu irmão, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus é só uma. E existe mais de 44 mil denominações. Todo mês, todo dia se cria nome de igreja. Tem alguma coisa errada. Então a Bíblia diz qual é a igreja verdadeira. Então isso vai ficar para o próximo estudo. Então, meu irmão, minha irmã, não esqueça. Dízimo é Deus que determina o percentual, 10%. A oferta somos nós que determinamos esse percentual, conforme as bênçãos recebidas. Tá certo? É entre nós e Deus, mas seja sistemático. Não vai para a igreja e é melhor não dar nada, devolver nada, de que tirar do bolso, tirar R$2, R$5. Deus não quer migalha, não. Não esqueça como ele ficou com Caim. Ele irou-se com Caim, porque Caim não fez aquilo que ele pediu. E a sua palavra está bem clara, que nós temos que planejar essa oferta. Tá bom, meu irmão, minha irmã?
Que Deus continue te abençoando. Clame pelo Espírito Santo para que Ele habite em você. O Espírito Santo de Cristo habite em você, faça morada em você, se apodere de você e de mim. Que Ele nos dê paz, mansidão, domínio próprio e que Ele possa nos conduzir no seu caminho, para que nós não desviamos nem para a direita, nem para a esquerda. E para que Ele nos proteja. Ocupe o templo. Não deixe esse templo vazio. Ocupe com o Espírito Santo. Peça. Ele só vai ocupar o espaço se você permitir, se você pedir. Aí nenhum outro espírito imundo vai entrar em mim e em você. Tá bom, meu irmão? Um beijo no seu coração. Que Deus continue te abençoando. Amém.